Olá, seja muito bem-vindo neste sabadão a mais uma live no YouTube dos Pedagógicos. Exatamente, olha só, e a gente tá aqui, né, professor Carlinhos? Clima de sabadão, coloridos. Colorido, clima de verão, né? Porque olha só, a gente vai fazer uma live hoje especial pra galera de São Luís do Maranhão. É verdade. São Luís, a capital do Maranhão, está com o edital aberto, a prova está se aproximando e nós, então, esperamos que vocês que estão aí nessa preparação estejam entre os aprovados. E estamos investindo aqui hoje essa live para ajudar você a alcançar essa aprovação. Mas a gente não tá sozinho não, viu? Logo após a gente corrigir as nossas questões, que a gente selecionou um monte de questões aqui, tá? Sabe quem vai estar aqui com vocês? O professor Kleber. Porque entre vários tópicos que estarão presentes na prova de vocês, tem também atualidades, você conhecer aí a realidade, a geografia, a história, tanto do município quanto também do estado, né, professor Carlinhos? Perfeito. E o Kleber mandou muito bem, tenho visto excelentes comentários quando ele construiu essas aulas, então por isso ele foi o convidado para trazer ainda mais informações e resolver questões junto com vocês para revisar essa temática, viu? Exatamente, olha só, na live de hoje a gente vai então trazer algumas dicas para vocês que vão fazer essa prova. Nós trouxemos algumas questões diretamente do Instituto AOCP. Professor Carlinhos, essa é uma banca que é aquela banca assim meio imprevisível, né? Semana passada a gente estava fazendo uma live para o pessoal, por exemplo, da Paraíba, e eram questões mais pesadas, né? Apesar do edital ele ser sucinto, ser simples, as questões elas eram mais puxadas. Mais difíceis. Exatamente. Então aqui... Mas em contraponto também tem provas que são muito tranquilas, viu, professor? Exatamente. É 880. É 880, né? não sei, ele não consegue mediar isso. Mas, ó, o Instituto AOCP eu tenho visto, eu sigo ele na rede social. Você segue eles na rede social? Eles têm colocado rotineiramente as inscrições, colocaram muitas vezes as inscrições de São Luís. Então, assim, eles investiram muito nesse concurso para que esse concurso acontecesse. Então, devem estar trabalhando para que você tenha toda a organização da melhor forma possível aí em São Luís durante a execução das provas, tá? Então, devemos ter uma boa prova. Espero que eles tenham aprendido a mediar a cobrança das temáticas. E olha só, a prova vai ser agora, no mês de fevereiro, salvo engano, dia 22, 23, acho que 23, que é um domingo, né? Então, ó, se preparem, viu? Se preparem. Certamente, essa é uma prova em que a banca, ela espera que todo mundo que se inscreveu vá. Normalmente tem aquelas pessoas ali que se inscrevem, mas não participam, mas a banca deve estar preocupada aí com a taxa de frequência, né? De pessoas que vão realmente fazer a prova. Mas, professor Carlinhos, vamos trazer dicas aqui pra galera, mas antes de começar, vamos pedir já para as pessoas aqui uma coisa, né? Primeiro, pra galera se inscrever nesse canal, porque a gente tá fazendo essa live gratuita pra galera aí de São Luís. Segundo, vamos pedir pra galera já dar um joinha nesse vídeo aqui. E terceiro, eu quero muito mesmo pedir pra galera também pegar o link dessa live e mandar para aquele professor aí do seu estado, do seu município, para que ele possa estudar também. A gente tem muitas experiências de pessoas que, não é o recomendado, né? Mas de pessoas que não estudaram ali antes do edital, ou até mesmo depois do edital, mas que na semana final, ou nas semanas finais, essas pessoas, elas normalmente fazem aquilo que precisa ser feito. Isso se torna decisivo. Um sprint final. Exatamente. O atleta da corrida faz isso, né? Para chegar e diminuir o seu tempo e dar aquela corrida em alta velocidade. Professor, você pediu muitas coisas mesmo? Eu pedi muitas coisas. Eu pedi pra galera se inscrever, dar um joinha. Mandar eu pedi para as pessoas mandarem um link, tá? No grupo do WhatsApp. Eu vou fazer isso agora, por exemplo. Tá, eu vou pedir então agora pra seguir você no Instagram. Beleza? Por favor. Beleza? E me seguir também, pra não ficar de fora, me segue também, @Carlinhos. Então ele pediu 2 coisas, eu pedi 2. E a minha terceira coisa, professor William, sabe o que vai ser? Eu vou pedir pra galera estar super atenta à aula, estar super atenta e conseguir estar conosco durante toda a aula, já com o seu material, já com tudo que você precisa para alcançar essa aprovação. Professor William, vamos revisitar os tópicos desse edital e ajudar quem ainda está nessa preparação? Eu só queria antes, professor Carlos, fazer um protesto aqui junto com a galera, protesto? Né? Queria fazer um protesto que o Jossis Cleide, né, Jossis Cleide, gente, ele tá tentando ali arrumar, né, porque ele fez um negócio ali no YouTube e a gente não tá conseguindo liberar os comentários, então tava doido pra poder ver, professor Carlos, o pessoal mandando bom dia, mesmo quem tá mandando aí, ó, mas tô recebendo aqui em transmissão, são 50 anos fazendo a mesma coisa e não consegue liberar os comentários pra gente aqui? Exatamente. Hackeado. Veja, ó, Deus me livre, isso já aconteceu fala mais isso. Tá?
Não vou pedir brinca pro com Just Cleide conseguir resolver isso. Então, William, eu tô querendo falar, mas ó, tá bloqueado A gente temporariamente. hoje não tá vendo aqui no nosso retorno. Mas você pode mandar mensagem pra gente no Instagram, tá? Aí Uhum. lá a gente vai conseguir receber aí o seu Tirar bom todas as dia suas dúvidas. e todas as dúvidas que vocês têm, tá bom? Mas a gente vai ler a mente de vocês aí. Ah, tá. Vai lá, ô Mandiná. Mandiná, né? Vamos lá, então. Revisitando os tópicos do seu edital. A banca que vai organizar é o Instituto AOCP. A taxa de inscrição de R$100. As inscrições ainda podem ser feitas até o dia 4/2/2025, até as 18 horas desse dia, tá? Então, ainda dá para fazer. Prova, dia 23, como o professor William falou, ela vai acontecer nos 2 turnos, tanto de manhã quanto à tarde, com remunerações que chegam até R$ 6.242,40. Essa deve ser a remuneração do professor, 40 horas. Professor William, é um excelente edital, um edital que chama a atenção de muitas pessoas, quer seja pela banca, que é uma banca consagrada, é uma grande banca, então espera-se estar bem organizado. Outra coisa, esperamos que a prova tenha um bom nível de cobrança, mas também, é claro, chama atenção por conta do salário, né? O Maranhão, na sua rede estadual, já foi conhecido como um dos melhores estados, as melhores remunerações do país. Mas essa remuneração da prefeitura também não fica atrás, não. É uma das melhores remunerações das prefeituras por todo o país, tá bom? Vou começar então, professor, a nossa revisão aqui, a nossa aula de revisão, fazendo uma questão do Instituto AOCP, aplicada ano passado lá na UFS para o cargo de pedagogo. Então vou eu resolver. A LDB, ela prevê que o currículo da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio, ele vai ter uma base comum. Essa base comum, ela vai ser complementada por uma parte diversificada de acordo com as características regionais e locais do sistema de ensino. Então vamos aqui. Quando ele fala de currículo, então, ele dividiu esse currículo em 2 partes. A primeira parte, a Base Nacional Comum, hoje representada pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a parte rígida, obrigatória de ser executada por todas as pessoas, e uma outra parte, que é a parte diversificada, essa que é flexível e que responde às especificidades locais e regionais. A junção das duas garantem o currículo que nós vamos trabalhar. As disposições sobre isso ficam no artigo 26 do texto da LDB, e é ele que é a referência para a nossa questão. Então, vamos lá para a jovem ser feliz. Diante disso, ele vai falar da temática exibição de filmes nacionais. Essa aqui, exibição de filmes nacionais, ela constituiu-se como um componente curricular. Professor Carlinhos, o que é um componente curricular? Uma disciplina. Então quer dizer que eu tenho uma disciplina nova chamada exibição de filmes nacionais? Sim, em regra sim, mas é um componente curricular complementar. Então não tem professor para isso. É os próprios professores que já atuam que vão ter que aplicar este componente curricular, que é o quê? A exibição obrigatória. Exibição obrigatória. E quanto que é de exibição obrigatória? São 2 horas por mês. 2 horas mensais, professor. Então, ó, não é 4, não é 3, não é 1, não é 3. Com certeza, o gabarito só pode ser a letra C, que traz 2 horas mensais. Gabarito para a nossa questão número 1, letra C, fechadíssimo, que essa era tranquila. Essa foi uma atualização da lei, tá, professor William? Não foi algo que veio em 1996, mas foi aí acrescido na lei e ajudou a galera a entender um pouquinho mais sobre as demandas atuais, valorizando a cultura do nosso país, a produção brasileira. E você, que está por aqui, professor William, gosta de filmes nacionais, gostaria de fazer a sua análise sobre os filmes nacionais, professor William. Eu faço análise sobre os filmes nacionais? Bom, os últimos filmes nacionais que eu assisti, professor Carlinhos, foram, né, O Auto da Compadecida 2, que eu achei muito legal. É bem parecido com a mesma história, vai esperar a mesma coisa, mas toca ali na nostalgia, né, que eu assisti um. E para eu assistir o 2, professor Carlinhos, o que eu fiz? Eu não estava lembrando de um. Então eu entrei
na Globoplay, falei, vou assistir um. Aí eu descobri que, na verdade, o Auto da Compadecida não era um filme, era uma série. Virou uma série? Não, era uma série e virou um filme. Originalmente era uma série. Aí depois eles diminuíram pra virar um filme. Então, se você assistir a série, tem 45 minutos a mais, a história fica mais completa. Então eu cheguei no filme sabendo ali além. Passa a série, então, para as crianças, que dá mais do que 2 horas mensais. Não pode não. A recomendação indicativa não pode, tá? Não pode? Beleza, então tá bom. Então fechado. Professor, mas eu tenho outra coisa para falar para você. Diga. Qual o dia do lixo que você tem na sua dieta? É sábado? O dia do lixo? Hoje eu tô com vontade de comer um McDonald's. McDonald's? Professor Carlinhos, sai e vai comer McDonald's, não é? Não tem problema Pensando não. nisso. Eu Sério? ando muito na minha dieta, eu vou melhorar isso. Eu vou hoje furar isso. Sábado pode, né? Vai ser feijoada do McDonald's. Aí também não, mas aí já é demais, tá? Professor Carlinhos, McDonald's, você, na verdade, se você calcular bem as calorias, pode comer quase todo dia. Não é muito nutritivo, mas não vai implicar muito na dieta assim, não. Sabia? Então, então vou começar a calcular essas coisas. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos para a nossa questão número 2, que vai falar do PNE. Que, tem muito número, mas isso não precisa ser calculado, né? Basta você prestar atenção aí, nas metas, nos prazos. Essa questão aqui, ela vai ser bem tranquila, porque ela vai envolver prazo. William, PNE, cai atualizado na minha prova? Sim, porque o edital de vocês foi publicado depois de julho do ano passado. Em julho do ano passado, nós vimos então que houve a prorrogação do PNE. Ele que antes valeria só até o ano de 2024, agora ele vai valer até 31 de dezembro desse ano. Olha aqui, questão também de 2023. De acordo com o que prevê a Lei 13.005 do ano de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, o PNE, e dá outras providências, qual é o prazo para cumprimento das metas previstas no anexo da referida lei? Bom, gente, a regra geral é que todas as metas do plano, elas devem ser cumpridas até o final do plano. Qual que é a regra? A regra é que o Plano Nacional de Educação, ele valeria por 10 anos, logo então a sua validade seria até o ano de 2024. Como ele foi prorrogado, a gente estenderia isso até o ano de 2025. Então a regra seria essa, que o PNL valeria, as metas todas deveriam ser cumpridas até o ano de 2025. Mas sabe uma coisa que tem no PNE? Existem algumas metas, vou colocar para vocês aqui, algumas metas que têm vigência anterior. Isso mesmo, algumas metas que têm vigência anterior. Algumas metas que estão ali postas para que a gente possa alcançar antes. Por exemplo, se você já abriu o PNE e for lá na meta 1, que fala da educação infantil, você já vai ver que quando ele fala de pré-escola, ele diz que a gente tem que universalizar, mas aí o PNE não fala que a gente vai universalizar exatamente, está no final do plano, não. Ele diz que a gente tinha até o ano de 2016 para fazer isso. Só tinha 2 anos a sua aplicação. Só 2 anos. Então você vai lembrar assim, a regra é que todas as metas vão até o final do plano, até o final da vigência. Mas podem existir metas, estratégias com prazos anteriores. A letra A. As metas serão cumpridas no prazo de vigência do PNE, sendo vedado prazo menor ou maior. Gente, não é vedado não, tá? Muito menos menor aí, até porque a gente sabe que existe sim essa disposição no plano. As metas serão cumpridas no prazo de vigência do PNE. Perfeito, tá? Olha lá, que agora a gente sabe que é até 2025. Desde que não haja prazo inferior definido para a meta e estratégia específica. Professor Carlinhos, além de ter esse todo o entendimento que a gente está falando aqui, isso é a literalidade, tá? De um dos artigos introdutórios do nosso PNE. As metas serão cumpridas no prazo máximo de 15 anos. De jeito nenhum, 10 anos. As metas serão cumpridas no prazo máximo de 12 anos. Gente, de jeito nenhum. E ainda fala, sendo prorrogável por mais 2 anos. De onde que o examinador inventou isso, hein? E as metas serão cumpridas no prazo de vigência do Plano Nacional de Educação. Até aí, ok. Prorrogável por igual período. Gente, a regra é que nem tinha com essa possibilidade de prorrogação do PNE, né? A gente teria que ter um outro e o Poder Público prorrogou por mais 1 ano e meio, mas não, a gente não tem isso disposto, escrito dessa forma lá na legislação, tá? Perfeito, gabarito aí, ficou assim na letra B, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, galera, foi tranquila a primeira e a segunda questão? Então vamos para mais uma, professor William. Tenho certeza que foi, professor Carlinhos. E até o fim do mês aí, né, 20 e poucos de fevereiro, dá tempo da galera estudar ainda, de fazer muitas questões. Eu sei que tem gente aí que pensa assim, será que funciona para mim? Gente, se você tá aqui no sábado de manhã estudando, ou
sei lá, né, tá gravado aí pra vocês assistirem também, que tá estudando em algum outro momento, é que você tá querendo alguma coisa na sua vida. Ninguém vai perder ali 1 hora da sua vida assistindo uma live, sendo que você Sem ter objetivo nenhum. Exatamente. Então, ó, dá tempo sim, tá? Passar no concurso não é só o que você estudou para esse certame, mas tem o fator sorte que a gente não pode desprezar, mas é claro, principalmente a bagagem que você construiu aí. Se você já fez algumas outras provas, participou de outras lives, mesmo que não fossem direcionadas para isso, provavelmente você já tem uma bagagem que pode te ajudar. Já pensou se o dia 23 lá for o grande dia para você? Se cair aquilo que você estudou, que você se preparou e você tiver a certeza em marcar aquilo que é preciso, vai dar bom. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte aqui para a gente conseguir, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, Deus ajuda quem estuda. Então, vamos resolver mais uma questão. Olha lá. 3, também do Instituto AOCP, da CEAP-PR. CEAP-PR. Vamos lá. De acordo com a LDB, qual é o princípio fundamental preconizado para a construção dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio no âmbito nacional brasileiro? Ele reafirma a mesma coisa que nós falamos da outra vez, o caput do artigo 26. A formação de uma base comum adicionada de uma parte diversificada. A junção dos dois é que vai fazer essa diferença. Beleza? Isso que é preconizado. Então, vamos lá. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio, esses devem ter uma base nacional comum. Perfeito. A primeira parte. A ser complementada em cada sistema, em cada estabelecimento de ensino, por uma parte diversificada. Verdade. Essa parte que é exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Perfeito. Na letra A ele já traz aquilo que está preconizado no artigo 26, no caput do artigo 26. Muito bom. Vamos para mais uma, então. Vamos para a letra B. Identificar onde mora o equívoco. O currículo do ensino fundamental não tem influência direta sobre o desenvolvimento cognitivo dos alunos? Como assim? Se as experiências que vão estar vivenciadas não influenciarem os estudantes, logo essa escola não serviu de nada, né? Então, com certeza, este item está errado. O não deixa o item incorreto. Fechou? Vamos para mais uma, O currículo atua na organização do tempo escolar, estabelecendo horários e cronogramas para as atividades acadêmicas. Não, gente, aqui eu não estou falando de tempo de relógio, não. A gente está falando daquilo que nós vamos resolver com o aluno, aquilo que nós vamos experienciar com ele, aquilo que a gente vai ofertar para ele de conhecimento. Então, logo, não é um cronograma de tempo e espaço, não é um planejamento de horário, não. Beleza? Então, o item está errado. Letra D. O currículo, ao concentrar-se na definição de conteúdos programáticos, visa apenas propiciar uma organização, uma estrutura organizacional para as disciplinas, tendo baixo impacto na formação integral dos estudantes. Muitos erros aqui, né? Ele não é meramente uma estrutura organizacional de disciplinas e ele não tem baixo impacto na formação. É ele o mais impactante, já que define aquilo que vai acontecer. E letra E, o ensino fundamental, no currículo do ensino fundamental, ao priorizar exclusivamente aspectos disciplinares e administrativos, ele só trata disso, o currículo? Claro que não. Então o item também já está errado. Ele negligencia sua verdadeira função de guiar o processo. Errado. Gabarito para a questão, então. Letra A, bem tranquila, professor William, a nossa questão de número 3 aqui, nesta manhã de sabadão. Isso aí, gente. Olha só, tem que conhecer e fazer muitas questões da OCP, né? E é por isso que nessa live a gente trouxe só questões focadas na banca de vocês. Beleza. Josclide, você não conseguiu colocar os comentários? Tá complicado. Essa imagem que tá deixando aí, ela tá me instigando a quebrar a minha dieta, Josclide. Pra quem não tá vendo, a gente tem uma imagem ali do lado, ó, que é uma praia, assim, água, calor. Parece que tá mostrando do lado de fora e aí tá me pedindo pra tomar uma, é isso. Seu Carlos, mas hoje é sábado. Pode, né? Pode, né? Você pode sábado fazer isso. Pode. O único problema é que não tem praia aqui no Distrito Federal, né? Então fica mais difícil você conseguir realizar essa sua vontade, Mas tá? em São Luís tem. Em São Luís tem, mas como é que você vai fazer pra ir pra São Luís? Eu vou. Dia 23 eu vou lá fazer a prova. Então tá bom. Ó,
Essa próxima questão aqui, que é a questão de número 4, na verdade, ela vem falar da meta 5. Olha o que ela coloca pra gente. A meta 5, estabelecida no anexo da Lei 13.005 do ano de 2014, gente, que aprova o nosso PNE, o Plano Nacional de Educação, ela trata da alfabetização das crianças. Assinale a alternativa que descreve corretamente a referida meta. Então vamos pensar o seguinte, tá? Ó, para você não confundir na hora da sua prova, o PNE, ele tem quantas letras? 3 letras. Então você vai lembrar que o PNE, por ter 3 letras, a alfabetização das crianças, ela deve acontecer até o final do 3º ano. E não é do ensino médio, é do ensino fundamental. Gente, na hora da prova, vocês sempre vão lembrar que o enunciado é que vai mandar. Então, se o enunciado perguntar alfabetização das crianças à luz, segundo o PNE, é 3º ano. Agora, se o seu enunciado perguntar de acordo com a BNCC, aí você vai lembrar que BNCC, 1º e 2º ano. Então, o BNCC, ó, vai ser o 2º ano do ensino fundamental. Professor Carlinhos, esse tipo de questão aqui pode ter 2 respostas. Pode ser 2º ano ou pode ser 3º ano. Por isso a sua dica é bem importante. Por isso você vai ficar atento exatamente a isso aqui, ó. A qual documento que a gente está se referindo. Nessa questão aqui, a gente está se referindo ao Plano Nacional de Educação. Então, beleza? até o 3º ano, né? Letra A, então. Alfabetizar todas. Isso mesmo, não vou deixar nenhuma criança de fora, tá? Todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Perfeito. Gabarito aqui, ó, letra A. Letra B falou que é 4º, letra C falou que é no início do ensino fundamental, a partir do início, é até o final do 3º. 2º ano, e aqui ele colocou também, ó, 1º semestre do 2º ano, não, tá? O único que está de acordo aí é a letra A, trazendo pra gente esta alfabetização. Gente, cuidado pra vocês não confundirem. Essa meta 5, ela é bem simples, ela cai desse jeito mesmo em prova, tá? E esse alfabetizar todas tem o mesmo sentido de universalizar. Em tese, a gente tem que universalizar a alfabetização. Exatamente, para todas as crianças, né? Já ninguém aí do município sem estar alfabetizado. Fechou, fechou. Então vamos para mais, galera. Vamos para mais questões. Até agora, tudo tranquilo, tudo bem explicadinho. A gente vai pra promete não ser uma prova muito difícil, né, professor Carlinhos? Não, não promete não ser. Então, prepare-se para uma grande guerra. Se vier uma pequena guerra, você com certeza vai sair o ganhador. Essa é a grande essência, tá? Vamos para mais, vamos para a questão de número 5. Olha lá. Conforme a LDB, que estabelece as diretrizes e bases, a educação infantil. Vamos falar da educação infantil aqui embaixo, antes de eu resolver a questão. Educação infantil. Essa educação infantil, gente, ela tem como principal característica estar alinhada ao seu objetivo, que é o desenvolvimento integral da criança. Esse é o grande objetivo da educação infantil. Mas a escola não faz isso sozinha. Ela complementa as ações da família e da comunidade. Fechou? Essa educação infantil é ofertada em 2 espaços para as crianças, em instituições chamadas de creche ou instituições pré-escolares. Na creche, ela vai atender ser humaninhos de até 3 anos de idade. E na pré-escola, os ser humaninhos de 4 a 5 anos de idade. Então, logo tem 2 anos de duração. Fechou? Essa educação infantil pode atender os nossos estudantes por 4 horas no período parcial ou pode optar por atender no mínimo 7 horas no período de tempo integral. Ok? Aqui tem avaliação. Eita, professor Carlinhos, sabe escrever mais não? Aqui tem avaliação, mas é sem fins de promoção. Acho que aqui moram as principais características que você precisa para resolver a questão. Letra A de amor. Será oferecida em creches e pré-escolas. Até aqui tudo bem? Para crianças de 1 e no máximo 3 anos? Errado é de 0 a 5, não é? Então vamos para mais. B. Será oferecidas em creche ou entidade equivalente para crianças de até 3 anos, ok, de 0 a 3,
E em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos. Ok, gabarito deve ser a letra B de bola. Será oferecido em creches ou em pré-escolas para as crianças de até, no máximo, 4 anos? Não, vai até 5, de 0 até 5. Então, tá errado também. Será oferecido em creche ou entidade para crianças de até 2 anos de idade? Não, não é 2, é 3 na creche, né? E não vai até 6, só vai até 5. Será oferecido em creche até no máximo 3? Não, também tá errado. Fechou? Gabarito B de bola, vamos ver se vai colorir ali. Coloriu, é isso mesmo. Questão de número 5, fácil demais, professor Mortadelo. Olha a questão 6 agora então aí, ó. Questão de número 6, ela vai trazer pra gente a seguinte ideia. O papel da didática, ele está articulado aos objetivos sociais e pedagógicos do processo de ensino e também de aprendizagem. Dessa maneira, como o professor ele deve desenvolver o seu trabalho docente. Gente, é muito importante a gente lembrar, e essa semana até postei no meu Instagram o livro Didática, do Libânio. Todas as vezes que a gente for falar de didática, a gente vai estar falando do quê? Evidentemente, a gente vai estar falando sobre o processo ensino-aprendizagem. Como um professor ele vai fazer para ensinar e como a gente vai garantir que o aluno do outro lado ele aprenda. Então, professor e aluno aqui. Então, falou de didática, você vai lembrar que didática ela envolve o processo de aprendizagem. Aliás, isso aqui é um item de prova, tá? Quando a gente fala o seguinte, qual é o objeto de estudo da didática? A didática ela se debruça a estudar o processo de ensino-aprendizagem. E sim, ela vai estar articulada aos objetivos sociais, aos objetivos pedagógicos, que a gente pode envolver aqui como objetivos gerais e também como objetivos específicos que devem estar articulados, tá? A letra A, professor Carlinhos, ela coloca assim: o trabalho didático do professor ele tem que ser intencional. Perfeito. A gente não vai defender aqui a neutralidade. Ah, o professor... Não, de jeito nenhum, tá? A didática, ela sempre vai escolher, ela tem que ter um objetivo a ser alcançado. E também deve ser um planejamento consciente. Então, a letra A está totalmente de acordo. Gente, planejar significa tomar decisão. E quando você toma decisão, isso deve ser intencional, tem que ter um objetivo. Logo, o planejamento ele deve ser consciente. Então, a letra A está ok. Letra B, o trabalho didático do professor deve ser ativo, estruturado no livro didático. Gente, sim, o professor deve ser ativo, mas cuidado, tá? Hoje, quando a gente vem falar sobre um dos agentes, né, que fazem parte ali do processo, como o professor ou o aluno, a gente vai relacionar que o aluno deve ser ativo. E ao professor, a gente vai enquadrar aí outras funções, como, por exemplo, o professor ele ser um mediador, condutor das aprendizagens. Mas, normalmente, quando a gente vem falar sobre essa palavra ativo, a gente vai relacionar, então, ao protagonismo do nosso aluno. Só que o erro não está aqui, não. O erro está aqui, ó, estruturado no livro didático. De jeito nenhum. Existe um programa que o professor tem que cumprir e ele não vai ficar preso, rígido ao que está no livro didático. Isso é um ensino tradicional. Letra C. O trabalho didático do professor deve consistir em passar a matéria no programa de ensino. Gente, isso aqui, só essa frase, professor Carlinhos, já é extremamente tradicional. Passar a matéria, transmitir. Passar a matéria. Vou passar a matéria aqui para os meus alunos. Não, você vai construir o conhecimento junto com seus alunos de tal modo que isso faça sentido, não é? Então, ó, não é passar a matéria. O trabalho do professor deve consistir em aulas reguladas pela instrução eclesiástica. De jeito nenhum, né, gente? Bom, esse ensino tradicional, representado ali pelos dogmas da igreja, não vão mais influenciar o trabalho didático. Quando a gente fala dele ser intencional, ele não vai passar mais aqui por essa aula regulada por meio das instruções eclesiásticas. E o trabalho didático do professor deve consistir em controlar os interesses espontâneos das crianças. Gente, esse controlar aqui, ele soa meio como moldar, né? Eu quero fazer com que a criança, ela pense, eu quero fazer com que a criança, ela haja da forma como a gente, enquanto sistema de ensino, acha conveniente. Na verdade, a gente vai possibilitar a autonomia. Não era uma questão difícil, mas reflexiva aí, tá? Por isso o gabarito, então, deve ser a letra A. Professor Carlinhos, questão de didática cai muito em prova, tá? Às vezes cai ali as características, as diversas classificações, mas principalmente você lembrar quando a gente está falando de didática, a gente está falando do processo de ensino-aprendizagem, da atuação do nosso docente em sala de aula, junto com o protagonismo do nosso estudante. Então, todas as subjetividades que influenciam nisso,
como os componentes do processo de ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno, vão impactar diretamente se a didática ela conseguiu alcançar a finalidade ou não. E não é à toa que os nossos cursos aqui dos pedagógicos são extremamente didáticos, não é não? Eles contam com os professores mais didáticos do Brasil. Então, exatamente. esse é sempre o critério de escolha que a gente faz aqui para ter os nossos comparsas nessa missão. Para sentar aqui na bancada, né, tem que ter muita didática. Tem. Já viu algum professor sentando aqui falando assim, ai, gaguejando, não sabe nem o que vai falar? De jeito nenhum, né? A gente tem os professores, gente, mais treinados, os professores mais didáticos do Brasil e que sabem aquilo que cai em prova. Não é à toa que nos nossos cursos a gente normalmente prioriza aulas mais objetivas, aulas mais dinâmicas, aulas mais didáticas, porque a gente poderia levar, sei lá, 200 aulas para o aluno e que a gente pode conseguir fazer você aprender em 150, em 140, indo direto ao ponto. E é por isso que a gente tem aprovados no Brasil todo, inclusive aí no estado do Maranhão. É verdade, é verdade. Pensando nisso, ainda dá tempo. Um curso sintético, um curso que é direto ao ponto, ainda dá tempo de você assistir todas as aulas e se preparar para a sua prova que acontece no dia 23. Então, por isso, nós temos um curso que dá sim tempo de você se preparar e chegar até a sua aprovação. É verdade. E eu posso te mostrar o seu curso para você. Olha aí, ó. O curso de São Luís é o curso que você precisa, já é um curso pós-edital, adequado ao edital, então tem português, matemática, informática, redação discursiva, ECA, LDB e História e Geografia de São Luís, ok? Para você entender, então, você ainda tem bônus, que são tópicos relevantes que podem estar presentes para algumas áreas, ok? Como alfabetização, DCM, Escola Nacional de Direitos Humanos, esses outros itens também, e um custo desbancando a OCP. Aqui estão os professores e o valor dele está com um super desconto, tá R$ 197, você pode pagar à vista no cartão ou dividir e ainda no boleto, ok? Todas as aulas já estão disponíveis para você que quer se preparar para São Luís. Professor William, galera agora já sabe, tem a descrição, o link na descrição desse vídeo e também no chat, certo? Ó, muita gente mesmo já tá nesse curso de São Luís, viu? E se você tá na dúvida, ali assim, ai, William, eu não sei se vale a pena ou não, calma, nossas aulas elas são assim, ó, didáticas, rapidinhas, tá? Você pode entrar no curso sem medo. E ó, professor Carlinhos, nosso curso é tão bom que tem a garantia dos 7 dias, né? É verdade. Você pode entrar agora, estudar, e em 7 dias você fala o seguinte, acho que eu não gostei da didática deles não, né? E você vai lá e pede para poder sair. Bom, isso não aconteceu ainda, né? E eu tenho certeza que você vai identificar que aqui é o ambiente certo. Ó, professor Carlinhos, nossa meta é ter ali os primeiros lugares nessa prova aí de São Luís. E é por isso que a gente fez uma preparação pré-edital, agora a gente tem a preparação focada nisso. É por isso que a gente está trazendo essa live. E nós percebemos aí que a dificuldade dos nossos alunos pode estar em alguns desses assuntos pedagógicos ou também na parte de conhecimentos da história e da geografia local. Por isso o professor Kleber vem já para poder corrigir questões com vocês. Já deve estar chegando na área. Vou resolver a questão de número 7, que é a minha última, e aí passo para você finalizar com chave de ouro. Fechou, bora lá. Olha na tela, gente. Considerando a importância do planejamento escolar, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. 1. O planejamento escolar compõe o processo de racionalização, de organização e coordenação da ação docente? Isso é verdade. Compõe-se de formas e signos, pois é atravessado por influências econômicas e sociais. Como assim formas e signos? Não, nós temos os níveis, a forma de organização, mesmo que ele sofra influência econômica e social, esse não é o motivo pelo qual. Então esse pois também já deixa errado, não é uma relação de causa e consequência. 3. Facilita a preparação das aulas, apresenta tarefas ao professor e ao estudante ao longo do processo educativo? Sim, é um processo de organização, então ele organiza como vai acontecer. 4. É diretamente relacionado à previsão de comunicabilidade? Como assim comunicabilidade? Não. Ele está relacionado aos objetivos que foram definidos socialmente. E 5. Estabelece diretrizes e meios para a realização do trabalho docente. Está correto. 1, 3 e 5, os ímpares estão corretos. Gabarito, letra E, professor William. Boa! Missão agora sua é falar do Plano Nacional de Educação. Última questão, então, sobre o nosso PNE, o Plano Nacional de Educação, tá? Ela vai falar assim pra gente. Considerando o disposto na Lei 13.005 do ano de 2014, tá? Que aprova o nosso PNE, assinale a alternativa correta. O professor Carlinhos, sabe que esses dias, né, eu estava acompanhando ali umas alunas e teve uma atividade que eu passei para as alunas, que a atividade do dia era assim, ó, encontrar os documentos para mim. Eu vi que muita gente não consegue. Sabe onde está. Exatamente. Por exemplo, está falando aqui do PNE, você fala, William, onde é que eu encontro o PNE? Gente, você vai colocar no Google assim, ó, PNE, Planalto, qualquer legislação federal, nacional, você vai encontrar ali, tá?
Então, é o único lugar onde você pode confiar que vai estar aquilo ali atualizado. E aí a gente vem entendendo as dificuldades dos nossos alunos justamente para poder ensinar como isso tudo é feito, tá? Perfeito. Olha lá, galerinha. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 anos entre elas. Certo ou errado? Perfeito. O Plano Nacional de Educação, ele diz que deve haver pelo menos 2 conferências nacionais, tá? E entre essas 2 conferências nacionais, professor Carlinhos, o intervalo deve ser de até 4 anos. Normalmente, nessas conferências, a gente fala do plano como ele está hoje e também a gente já pensa num próximo. Letra B. A execução do nosso Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo, sendo dispensadas as avaliações periódicas. Tá errado, gente. As avaliações periódicas, elas têm que acontecer, justamente para que a gente possa valorar ali o nosso plano, para a gente poder saber se a gente está chegando perto ou longe do alcance das metas. A meta progressiva do investimento público em educação não poderá ser avaliada no 4º ano de vigência do nosso PNE. Erradíssimo, tá? A meta progressiva, ela deverá ser avaliada no 4º ano, e presta atenção aqui, ó, e poderá ser ampliada, tá? Pode ser diminuída? Não. Ela tem que ser avaliada. Só que aí as instâncias podem falar assim, vamos aumentar o que a gente investe em educação. É muito pouco. Isso elas podem fazer, tá? A União promoverá a realização de, no máximo, uma conferência nacional de educação até o final do decênio. Gente, no máximo assim, né? Uma conferência? Não, nós acabamos de falar lá na letra A que ops, foi mal, no mínimo, mas aí o comentário do seu Carlos para a galera ficou na dúvida, no mínimo 2 conferências. E letra E, o fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e os respectivos municípios não incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação de cada estado. É claro que tem que incluir, porque se o regime do plano que a gente estabelece aqui, ó, é o regime de colaboração, então a gente vai lembrar que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão juntas, tá, trabalharem para que o plano, então, ele seja executado. E no momento em que a gente estiver falando aqui sobre negociar com os estados, a gente tem que ouvir, sim, os respectivos entes federados. Por isso o gabarito aqui, ó, só pode ser a letra A. Deixa eu só registrar aqui para vocês. Ficou sendo a letra A aí. Lembrando, tem que ter 2 conferências ao longo dos 10 anos, com intervalo de até 4 anos entre elas. Pensar como tá e pensar já o próximo. Pensar a execução para melhorar esse processo, porque são 10 anos, né? Se a gente não ficar olhando ao longo dele, não vai chegar a um resultado positivo. Exatamente. Então, ó, você vai fazer a prova de São Luís aí, que demorou para poder tomar a decisão aí. Será que eu estudo? Será que eu entro nesse curso ou não? Última chamada. Hoje é dia 1º de fevereiro, faltam 20 e poucos dias para sua prova. E aí, ó, depois pode acabar não valendo tanto a pena assim. Agora, ainda vale a pena. Por isso que a gente tá aqui para poder falar para vocês. Ainda vai. Então, ó, última chamada, o embarque já vai fechar. Última chamada. Não perde tempo, gente. O nosso curso está muito legal e eu convido você a estudar com a gente e estar entre os melhores, estar entre os aprovados, viu? Agora, professor William, quem vai ficar com essa galera vai ser o professor Kleber. Professor Kleber vai, então, corrigir questões com vocês aí, específicas para São Luís. Olha que legal, hein? Sabadão a gente está direcionado para vocês. Então aproveitem que o professor Kleber também está no nosso curso, tá? Eu, o professor Carlinhos, o Fernando, o Guilherme, todo mundo, inclusive o professor Kleber. Então aproveitem. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei, meu querido aluno, cheguei, minha querida aluna, para uma super revisão. Sua prova está chegando, você está naquela preparação final e claro que nós não poderíamos deixar de rever um assunto que é tão importante para a sua prova, que é História e Geografia de São Luís. Fiz uma análise, vi nas últimas provas os assuntos que foram mais cobrados em um contexto geral e fiz algumas questões para que nós possamos, além de rever alguns conceitos, também identificar palavras-chave, assuntos primordiais que vão nos ajudar na hora da execução. Então vamos juntos fazer essa revisão e com certeza vai ser um sucesso. E para você que não me conhece, eu sou o professor Kleber Monteiro, seu professor de História e Geografia, hoje com a nossa super revisão de São Luís do Maranhão. Você pode me contactar lá no Instagram pelo Prof. Kleber
Monteiro. E lá a gente conversa, lá eu tiro dúvidas, mas com certeza essa aula aqui vai ser um diferencial para a sua preparação. Vamos dar início? Vamos começar? Então vamos lá, primeira questão já está na tela. Olha o que diz a primeira questão. A cidade de São Luís foi fundada pelos portugueses. Ó, a palavra-chave, ó. A cidade foi fundada pelos portugueses em 1612. Como parte do processo de colonização luso-brasileira. Posteriormente, passou por um breve domínio francês antes de ser incorporado ao domínio holandês. Galera, este item ele está certo ou este item ele está errado? Galera, claramente, o item ele está o quê? Ele está errado. E a gente viu muito isso no nosso curso, né? Nós analisamos isso muito no nosso curso com algumas palavras-chave, de certa forma. Quais seriam aqui as palavras-chave que deixam o item errado? O primeiro, não foi fundada pelos portugueses. Nós vimos que é a única cidade brasileira que é fundada pelos franceses. Beleza? Então já começa daí. O segundo erro é sobre a questão do domínio posterior francês. Não. Depois que nós temos a batalha com os franceses, aquela guerra com os franceses, o que acontece? Os portugueses ganham, né? A famosa batalha de Guaxinduba. Os portugueses ganham o domínio e os franceses não ocupam mais aquela região. E no final, então essa parte também está errada, né? Breve domínio francês. E no final ele ainda fala do domínio holandês, que também está errado. Nós tivemos, de fato, um domínio holandês, mas esse domínio foi incorporado pouquíssimo tempo, né? O domínio holandês, eles ocuparam a cidade ali no século XVII, mas logo foram expulsos, então não teve um domínio, não foi incorporado ao domínio holandês. Então o item, ele está claramente errado. Palavras-chave: fundada por franceses, conquistadas pelos portugueses e, posteriormente, um pequeno domínio holandês durante a ocupação da Holanda no Nordeste. Questão 1, questão errada, essa aqui, tranquilaça. Vamos para a nossa questão de número 2, que diz o seguinte. A cidade de São Luís recebeu esse nome em homenagem ao rei Luís XIII da França. Sua localização foi escolhida na confluência dos rios Bacanga e Anil, sendo banhado pela Baía do São Marcos. Pessoal, o item, ele tá o quê? Ele tá perfeito, o item certo, é isso mesmo, galera. Questão bem tranquila. A cidade, o nome da cidade foi homenagem, de fato, ao rei Luís XIII. Esse é o motivo do nome. Né, antigo rei da França, vamos colocar aqui, inclusive, ó, um rei da França. E ocorreu na região alta, né, uma região que era cercada por esses cursos de água, o Bacanga e o Anil, e banhada pela Baía de São Marcos. Isso tudo por quê? Porque era uma localização estratégica. Era uma localização estratégica e por isso que foi escolhida este local para a localização da nossa linda e querida cidade de São Luís. Então, item 2, pode marcar aí o item como correto. Vamos para o nosso item número 3. Olha o que diz o item número 3. Isso é um detalhe, palavra-chave, tá? O nome em homenagem ao rei Luís XIII, palavra-chave, rei da França e próximos ao rio Bacanga e Anil, banhado pela Baía de São Marcos, justamente por uma questão estratégica. Item 3 diz o seguinte: antes da chegada dos franceses em 1612, a ilha de Upaon-Açu já era habitada por povos indígenas tupinambás, que viviam da pesca, coleta de moluscos e agricultura. Esses grupos
deixaram vestígios destruídos, como os sambaquis, que são montes de conchas encontrados na região. Pessoal, esse item está certo ou está errado? Nós já vimos, nós já estudamos que antes da chegada dos franceses, existiam povos indígenas que ocupavam a região onde hoje é a cidade de São Luís. Os povos que habitavam essa região são os queridos povos tupinambás, que viviam ali em um certo confronto com os tapuias. Não confundam os tupinambás com os tapuias, tá? Na região de São Luís são os tupinambás. E aí lá eles habitavam a região, formaram aldeias, pequenos locais onde viviam, praticavam ali a sua cultura como um todo e geraram os sambaquis, que hoje são sítios arqueológicos dos sambaquis, que atualmente é considerado sítios arqueológicos encontrados na região de São Luís, inclusive em outras partes do litoral maranhense, onde nós temos conchas, nós temos outros elementos que comprovam que ali habitaram os tupinambás indígenas. Então, o item número 3 você vai marcar como o quê? Correto. Correto, pode marcar o item como certo. E aqui uma dica muito importante, tá? Alguns autores eles vão tentar te confundir dizendo que na região de São Luís não tinha vestígios de habitantes antes dos franceses, ou vão afirmar que os franceses foram os primeiros seres humanos a ocuparem a região de São Luís, ou a ilha, o Paon-Açu, que é uma palavra que vem do tupi. Então, ele pode te induzir esse erro, mas você tem que gravar aqui a palavra-chave é qual? A existência antes dos franceses, antes da chegada dos franceses, dos indígenas tupinambás. Beleza? Antes dos franceses, já ali existiam pessoas que moravam, já ali existiam pessoas que habitavam, indígenas da etnia e da cultura tupinambá. Então, item 3, pode marcar aí no seu material, item 3, item correto. Vamos para o nosso item de número 4. E se você pegar outras questões oficiais, você vai ver que é muito comum essa tentativa de indução ao erro, né, dizendo que os franceses são os primeiros colonizadores. Mas há uma diferença entre primeiros habitantes e os primeiros colonizadores, porque habitantes antes dos franceses tem os tupinambás. Várias questões oficiais de concursos anteriores, vocês vão ver que vai ter essa pegada de indução ao erro em relação à presença tupinambá na região de São Luís. Beleza? Olha aí na tela, questão de número 4, diz o seguinte. A chegada dos europeus à ilha de Paon-Açu trouxe benefícios. Ó, uma palavra que se destaca, hein? Trouxe benefícios para os povos indígenas, que foram integrados pacificamente. Quem? Os povos indígenas foram integrados pacificamente à cultura europeia. Com o tempo, os nativos passaram a adotar os costumes e valores dos colonizadores. Essa questão é aquela que na hora que cair na sua prova, você vai rir, e você vai rir com gosto. Você vai do nada levantar a mão, o fiscal vai te dar a palavra e você vai soltar uma gargalhada. E todo mundo vai ficar sem entender, desestabilizado, e nesse momento você fala, eu me recuso a fazer essa questão porque essa aqui está muito fácil. Essa questão, eu me recuso, e você não vai nem responder essa questão. Brincadeira, você vai responder sim. Olha só o tanto de erro que nós temos nesse item. Primeiro ele fala que a chegada dos europeus trouxe benefícios. Pessoal, trouxe benefícios dependendo do contexto que você olhar, pode até ser, mas na verdade trouxe muitos malefícios. Quais, professor? Doenças, por exemplo, morte. Que mais? A cultura, mudança de cultura, a culturalização. Então tem muitos malefícios, falta de respeito, preconceito. Além disso, os povos indígenas foram integrados pacificamente. Pessoal, nós tivemos uma forte onda de violência.
muita violência. Muita violência. Por mais que nós já vimos isso no nosso curso, que os franceses tinham uma relação mais amistosa, mais amigável com os povos tupinambás, né? A chegada dos europeus, ele não fala a chegada dos franceses, ele fala a chegada dos europeus, então isso inclui os portugueses, e com os portugueses tinha uma violência significativa, tanto que nós trabalhamos muito no curso, o que nós trabalhamos com o termo genocídio étnico e cultural. E para finalizar, com o tempo, então não foi pacífico, foi violenta. Os nativos passaram a adotar os costumes e os valores dos colonizadores, aqueles que foram, né, sofreram com essa mudança cultural, sim, mas também não é algo que podemos generalizar. Então, esse item ele está claramente o quê? Claramente errado. Pode marcar aí no seu material. Item 4, claramente errado. Vamos para o nosso item de número 5. Você deve ter percebido aqui que até então coloquei um item de cada assunto justamente para a gente ir revisando. É esse o objetivo da aula hoje, revisar. E aqui um assunto importantíssimo. Qual assunto, professor? Batalha de Guaxinduba. Recorrente prova, constantemente cai em prova, a Batalha de Guaxinduba, beleza? E olha só o que ele diz sobre a Batalha de Guaxinduba. A Batalha de Guaxinduba, ocorrida em 1614, foi um confronto decisivo. Palavra importante, confronto decisivo entre forças portuguesas e francesas pelo controle da ilha de Upaon-Açu. A vitória portuguesa garantiu a expulsão definitiva dos franceses em 1615, encerrando o projeto França Equinocial. Pessoal, de fato, a Batalha de Guaxinduba foi liderada pelos portugueses, né? Temos aí uma presença forte dessa liderança portuguesa. Vamos colocar aqui, ó, uma presença forte dessa liderança chamado Jerônimo de Albuquerque. Além disso, também a presença do Diogo Campos, né, que dividiu ali a frente com o Jerônimo de Albuquerque, e resultaram na derrota das tropas francesas, que era comandada também por um personagem muito importante, que era Daniel de La Touche. Então, nós temos esse confronto como um confronto decisivo, é um confronto importante, é um confronto marcante, porque é o confronto que vai determinar quem irá colonizar o território que hoje é São Luís. Então, os franceses chegaram, ocuparam, pelo Tratado de Tordesilhas pertencia a Portugal. Portugal, quando soube dessa ocupação, dessa invertida francesa, tenta algumas negociações, lembrando que a França já tinha feito uma tentativa de ocupar a região do Rio de Janeiro, que foi fracassada. A França criou um forte, estava ali consolidando na região da ilha de Upaon-Açu, e aí os portugueses vão lá reconquistar o seu território, que até então, de fato, era abandonado pelos portugueses, estava aproveitando a França para ocupá-lo. Então, o nosso Daniel de La Touche, né, liderança francesa, foi derrotado aí por Jerônimo e por Diogo, e Portugal vence. Com isso, eu posso dizer que esse item está o quê? Correto. Item certo. A questão número 5, você vai marcar a questão como correta. Já que estamos falando de revolta, vamos falar de uma outra revolta muito importante também para a história de São Luís, que é a revolta do Beckman, revolta dos Beckman, que não tem essa mesma proporção, né, de Guaxinduba, é uma revolta importante para a história, né, influenciou em vários sentidos, mas não é tão cobrada como Guaxinduba, que tem uma importância significativa até um pouco maior. Ele diz o seguinte: a revolta do Beckman, ocorrida em 1684, teve como principal causa a insatisfação. Então aqui já está o assunto principal, ele quer saber a principal causa dessa revolta. A insatisfação dos colonos
com a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, que impunha o monopólio comercial. Era essa realmente a função dessa companhia. Após a revolta, os líderes foram anistiados e a companhia manteve seu domínio sobre o comércio local, ou seja, os líderes foram perdoados e a companhia manteve seu trabalho, no qual gerou a revolta de Beckman. Pessoal, um detalhe interessante, né? Essa revolta teve duas grandes lideranças, dois irmãos. O Manuel Beckman e o Tomás Beckman. E, de fato, essa primeira parte está certa. Era uma insatisfação que eles tinham contra essa companhia do comércio, que tinha um monopólio do comércio na região e que desfavorecia os colonos locais, com prejuízos, aumento dos preços. Então, eles vendiam a um preço mais baixo e compravam produtos a um preço extremamente alto. Então, eles não gostaram da instalação dessa companhia e reivindicaram ali o fim. Só que o que aconteceu? Manuel Beckman, por exemplo, ele não foi anistiado, ele foi executado. E após como desfecho da revolta de Beckman, eu não posso falar que a companhia manteve o seu domínio. Porque uma das principais consequências da revolta do Beckman foi justamente a extinção sobre o seu domínio comercial. Então, deixou de existir. Então, tivemos alguns que tiveram outras punições, nem todos foram anistiados, e a companhia ela extinguiu. Então, a primeira parte aqui está correta, mas o final, claramente, ele deixa o item errado. Então, questão 6, questão errada, pode marcar no seu material. Questão 6, questão errada. Bora para a nossa questão de número 7. Questão de número 7, que fala um pouquinho sobre a influência francesa em sua fundação. Olha só, ele fala assim, São Luís recebeu influência francesa em sua fundação, mas seu traçado urbanístico foi planejado pelos portugueses. A cidade possui um núcleo urbano original com características do século XVII, que lhe garantiu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Pessoal, esse item, ele está certo ou esse item ele está errado? Apesar da fundação pelos franceses, gente, o urbanismo de São Luís foi projetado por portugueses, né? Então tem um traçado ali ortogonal, adaptado ao relevo da cidade e de origem portuguesa. E essa existência até hoje, essa preservação dessas construções do século XVII fizeram com que ela se tornasse um patrimônio mundial da Unesco. Então o item ele vai estar certo ou vai estar errado? O item ele está correto, pode marcar aí no seu material. Item 7, item correto, simples. Né? O item 7 é um item simples, muito tranquilo. De fato, já falamos muito sobre os franceses, então show de bola. Vamos para o nosso próximo item, item de número 8, que diz o seguinte, ainda falando um pouquinho da história. Durante o século XIX, São Luís consolidou-se como um dos principais centros urbanos da América Portuguesa, enriquecido pelo comércio de escravos e pela exportação de algodão. No entanto, com a transição do trabalho escravo para o assalariado, a cidade começou a perder sua importância econômica. Olha só que situação. E aqui é todo um contexto histórico como um todo, né? Vários fatores que influenciam. Lá no século XIX, a cidade prosperou no sistema agroexportador, né? Mas foi uma prosperidade rápida, curta, porque com o fim da escravidão e principalmente a ascensão das oligarquias locais, acabou tendo aí uma estagnação econômica. Analisando aqui item por item, o que ele diz? Que ela se consolidou como uma das principais centros urbanos da América Portuguesa. Perfeito, era uma cidade muito importante, até mesmo porque era a partir daquela região
que muitos produtos iam para o interior, na região norte da província de Goiás, partes da região da província do Pará, e, claro, muitos pela navegabilidade do famoso Rio Tocantins. Mas, eles colocam aqui um detalhe muito importante, enriquecido pelo comércio de escravos, perfeito, e pela exportação do algodão. Pera aí, exportação de algodão, principalmente durante a Guerra Civil Americana dos Estados Unidos. Porque eles precisavam repor a necessidade de algodão nas indústrias europeias, e uma das formas de conseguir repor foi justamente com outro país fornecendo algodão. Então o item ele vai estar o quê? Até então, você já percebe que até então o item está o quê? Está certo. Realmente, até então o item está perfeito. Vamos continuar. No entanto, com a transição do trabalho escravo para o assalariado, a cidade começou a perder sua importância econômica. E não só a transição, nós temos também o distanciamento da capital e do centro econômico do país, que deixou de ser o Nordeste e passou a ser a região Centro-Sul. A capital aí agora seria Rio de Janeiro, não seria mais Salvador. O Nordeste como um todo passou por uma estagnação econômica com a invasão holandesa e posteriormente a sua expulsão. Passou a ter como atividade econômica principal do Brasil a mineração, depois o café. Então a própria dinâmica econômica do país influenciou para que não só São Luís, mas toda a região do Maranhão passasse por uma estagnação econômica. Com isso, o item número 8, eu posso marcar o item como o quê? Correto. Item 8, correto. Tranquilo? Até aqui suave. Vamos para a nossa próxima questão, questão 9. Questão 9 diz o seguinte. E uma questão muito boa, porque começa a falar de outra revolta, né, que é a revolta da balaiada. Essa revolta, assim como as demais, tem uma cobrança mínima em prova, mas é bom a gente saber. Por quê? Porque se cair, é melhor cair, pegar a gente desprevenida e nunca ter visto, ou é melhor cair e a gente ter pelo menos uma noção? Então é bom a gente ter uma noção. Por isso que nós vamos ver agora a questão 9 falando de uma outra reforma, uma outra revolta, que é a da balaiada. É um nome sugestivo porque era ocorreu onde tinha a fabricação dos balaios. Então olha só, a balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão entre 1838 e 1841, liderada por comerciantes portugueses contra a elite agrária local. O movimento foi vitorioso e comprovado em mudanças políticas significativas na segurança. Pessoal, aqui já temos um erro claro no item. Liderada por comerciantes portugueses contra a elite agrária local. Pessoal, essa revolta ela foi liderada pelas classes, ou pela classe menos favorecida. É a primeira coisa, eles colocam aí elite, tá? Então, já começa errado aí. Classe menos favorecida. Primeiro erro. Segundo erro, quando ele fala assim, ó, que eles foram vitoriosos. Pessoal, não foram. Se a classe menos favorecida, é óbvio que eles foram o quê? Derrotados. Eles foram derrotados e o movimento não conseguiu mudança significativa. Então, quando fala comprovada em mudança, não conseguiu mudanças políticas significativas de segurança. Portanto, esse item, o item número 9, ele vai estar o quê? Claramente errado. Claramente errado. Pode marcar item 9, item incorreto. Vamos para a nossa próxima questão, questão 10. Questão 10 diz o seguinte. Durante o século XX, a ocupação espacial de São Luís passou por transformações significativas, com a população de maior renda se deslocando para novos bairros, como Monte Castelo, devido à legislação sanitarista
e a valorização da infraestrutura urbana. Pessoal, item perfeito, item certo realmente. A ocupação espacial de São Luís passou por mudanças significativas, criamos ali um deslocamento das pessoas com maior renda, como, por exemplo, os bairros Monte Castelo, devido à legislação sanitarista, que não apoiava a antiga residência, e também uma valorização da infraestrutura urbana. Item 10, um item tranquilo, item correto. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 11, que diz o seguinte. O censo de 2022 apontou que a população de São Luís chegou a mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes. Tá certo. Com a densidade demográfica de aproximadamente 1.780 habitantes por quilômetro quadrado. Perfeito. Além disso, a média de moradores por residência foi registrada em cerca de 2,96 pessoas. Galera, só a nível de curiosidade, vocês têm que levar para a prova a população de São Luís hoje, pelo menos a população aproximada. De acordo com o censo 2022, ele fala aqui que mais de 1 milhão de habitantes, mas vamos colocar aqui um número aproximado, de acordo com o censo, foi 1 milhão e 38 mil habitantes. Então, realmente, mais de 1 milhão de habitantes. E a densidade demográfica de 1.780 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só, a densidade demográfica é o número de pessoas por quilômetro quadrado. É isso, certo? Essa densidade demográfica é de aproximadamente 1.780. Pelo IBGE, a densidade demográfica foi de 1.779,87. 1.780 aproximadamente. Perfeito. É isso mesmo. Além disso, a média de moradores por residência foi de 2,96 pessoas. Correto também. Todos os dados aqui apresentados são confirmados com os dados do IBGE. Então, população com mais de 1 milhão de habitantes, 1.038 pessoas. Densidade demográfica aproximada de 1.780. Lembrando que a gente está falando de São Luís, não é do Maranhão, tá? O Maranhão é bem menos, São Luís. Perfeito. E uma média de 2,9 pessoas por residência. Então, item número 11, você vai marcar o item como o quê? Item correto. Questão certa. Item 11, questão certa. Vamos para a nossa próxima questão. Agora uma questão já voltada para o aspecto geográfico, né? A geografia de São Luís. Ele diz o seguinte. São Luís está localizada ao norte do estado do Maranhão. Cara, perfeito. São Luís se encontra ao norte do estado do Maranhão, no domínio geoambiental denominado Golfão Maranhense. É isso mesmo, né? Se encontra lá no nosso querido Golfão Maranhense. A cidade possui características físico-naturais frágeis, como ecossistemas de manguezais e solos vulneráveis à erosão. Pessoal, realmente ele tem um território que é considerado insular, né? Uma ilha, e com a presença de manguezais e solos sujeitos à erosão. Principalmente, vamos até colocar aqui, principalmente em áreas litorâneas. Então, o item número 12, você pode marcar o item como 12 como correto. É isso mesmo. Pode marcar o item 12 como item correto. Questão 12, questão certa, caracterizou bem a localização de São Luís, no Golfo Maranhense, e características físicos naturais, entre eles os manguezais e a vulnerabilidade a processos erosivos. Questão 12, questão correta. Questão 13 diz o seguinte: o clima de São Luís é classificado como semiárido. Então já deu um conceito aqui que você tem que lembrar. São Luís, clima semiárido, com chuva mal distribuídas ao longo do ano e temperaturas amenas na maior parte dos meses. Amenas, semiárido, já tem um choque de informação, né? Pessoal, nós sabemos que São Luís não está dentro do clima semiárido. O semiárido é no interior
do Nordeste brasileiro, não na região onde está São Luís. São Luís vai ter um clima tropical, úmido. Vai ter um clima tropical, úmido. Beleza? Quais são as características? Um período de chuva, normalmente no período do verão, de janeiro a junho, e um período de seca, que vai de julho a dezembro, normalmente o período do inverno. E as temperaturas são amenas, não, são elevadas durante todo o ano. Então, item 13, você pode marcar então o item como claramente errado, porque ele tem um outro conceito para São Luís. Possa ser que partes do Maranhão, como um todo, pegue o clima semiárido, mas não é o caso de São Luís. Questão 14 diz o seguinte: os rios Anil e Bacanga, principais cursos d'água de São Luís, sofrem com o impacto ambiental da poluição. A gente teve um bloco do curso falando só sobre isso, realmente, né? Sofrem com o impacto ambiental da poluição. Sendo que na bacia do rio Anil foram identificadas mais de 98 fontes de lançamento de esgoto. Pessoal, esses dois rios, né, você tem que lembrar que são os mais afetados pela poluição. Então, são rios importantes para São Luís, mas também são os mais afetados na poluição, né? Vários estudos já comprovaram que existe neles o despejo, o descarte irregular de esgoto sanitário. Então, esse item, queria eu que fosse errado, mas infelizmente esse item está certo. Descreve aí claramente as características dos problemas ambientais sofridos pelo rio Anil e rio Bacanga, principalmente com o descarte irregular de esgoto sanitário. Então, questão 14 pode marcar como correta. Questão 15, para a gente ir para a nossa reta final, falando sobre a região metropolitana da Grande São Luís. A região metropolitana da Grande São Luís foi criada em 1998, inicialmente era composta por 4 municípios: São Luís, São José do Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Pessoal, perfeito esse item, pode marcar aí, ó, item certo. Importante você lembrar que a lei complementar que foi criada em 98 é a famosa lei 038 ou 38 de 98, e ela oficializa a criação da região metropolitana da Grande São Luís, que começa com esses 4 municípios: São Luís, São José do Ribamar, Poço do Lumiar e Raposa. Então, questão 5, questão correta, fácil, a questão de número 15. Questão de número 16. São Luís é o principal município da região metropolitana, concentrando mais de 1 milhão de habitantes e sendo responsável por 44% da economia do Maranhão. Isso aqui é uma dica que eu queria dar para você, porque olha só, ele coloca uma palavra "mas" ali no item, que é a região metropolitana. Então, a sua mente vai estar toda condicionada à região metropolitana de Grande São Luís. Só que a pergunta, por mais que ele introduza algo sobre a grande região metropolitana, o foco ainda é mais São Luís. Olha só o que o item diz. São Luís é o principal município da região metropolitana. Perfeito. É o principal município da região metropolitana, é São Luís. Concentrando mais de 1 milhão de habitantes. Aqui não é mais a região metropolitana. Ele está falando de quem? São Luís. São Luís tem mais de 1 milhão de habitantes. Vimos a questão anterior aí, aproximadamente 1.038 pessoas. E sendo responsável por 44% da economia do Maranhão. Pessoal, se ele é o principal município, é óbvio que ele vai ser importante não só na região metropolitana, mas todo o estado, em todo o Maranhão. Então, esse item aqui, ele vai estar o quê, galera? Ele vai estar correto. É isso mesmo. São Luís corresponde a 44% da economia do Maranhão. Então, item 16 você pode marcar como certo. Item 17. A infraestrutura e os serviços públicos são distribuídos de maneira uniforme entre todos os municípios da região metropolitana de São Luís.
garantindo condições regulares de acesso à saúde e educação. Pessoal, só lembrando rapidinho, né? Nós temos aqui a região de São Luís e nós temos os municípios menores que fazem parte da grande região metropolitana de São Luís. O que acontece? São Luís é a cidade central, é a principal, só que conforme ela vai crescendo, ela vai influenciando aonde? Nessas regiões menores. E aí o que acontece? São Luís passa a ser uma região de centro, São Luís passa a ser uma região de maior influência e, consequentemente, as cidades do entorno passam a ter uma característica de regiões de periferia, com maior necessidades básicas. Então, uma palavra que eu quero que você lembre, quando o assunto for região metropolitana de São Luís, vou até escrever em vermelho. Eu quero que você lembre, não só nessa, quase em todas do país, que são regiões marcadas por desigualdade. São regiões onde o centro vai ter um desenvolvimento maior e onde a periferia vai passar por maior necessidade. É uma desigualdade socioeconômica, é uma desigualdade infraestrutural. Então, São Luís vai concentrar infraestrutura, oportunidades, melhor qualidade de vida, enquanto os municípios do entorno vão ter dificuldades com moradia, acesso à saúde e educação, que foi os dois exemplos que ele trouxe para a gente aqui. Então, esse item está claramente o quê? Errado. Ele traz como se a oficialização e a criação da região metropolitana da Grande São Luís. E, além disso, ele traz que o crescimento e a forma que foi distribuído as atividades, né, a maneira uniforme que todos os municípios participam de infraestrutura, serviço público, tenham uma falsa realidade de igualdade, de acesso, de qualidade de vida, e não tem, tá? A grande região ela vai ser o quê? Desigual. Então, por isso que o item 17 ele vai estar errado, porque a região metropolitana de Grande São Luís vai ser marcada pela desigualdade. E o último item, questão 18, diz assim: muitos trabalhadores que residem nos municípios vizinhos a São Luís se deslocam diariamente para a capital, devido à maior concentração de empregos e serviços na cidade. Essa aqui eu coloquei uma explicação para frente, porque é algo muito atual. Então eu coloquei aqui o gabarito, ó, esse item está certo. Por que eu coloquei o gabarito? Para ficar claro para você que isso acontece. Porque essa palavra aqui é chave, ó. A dependência econômica e a centralização dos serviços em São Luís fazem com que os movimentos pendulares, ou seja, as migrações diárias, sejam a característica marcante da região. Então o item está o quê? Correto, perfeito, sem nenhum erro. Beleza? Pessoal, encerramos aqui a nossa super revisão, tá? Trabalhamos desde a história, passamos por aspectos importantes da geografia e finalizamos agora com a região metropolitana de Grande São Luís. E eu espero que você faça uma excelente prova, que a nossa disciplina seja doce e suave, como foi a nossa preparação, e que não pegue você de surpresa, que todos os itens que lá estarão sejam itens que nós estudamos durante o curso, durante a preparação ou durante a revisão, mas que você consiga acertar, gabaritar e alcançar o seu almejado cargo público. Conte conosco, os pedagógicos, conte comigo, o professor Kleber Monteiro, no que você precisar. Um excelente certame, uma excelente prova, e não esqueça de falar comigo no Instagram sobre a prova e principalmente sobre a sua nomeação que está vindo, que está chegando, que está perto. Creia nisso e profetize isso na sua vida. Um forte abraço e nós nos encontramos em outra aula. Tchau, tchau!